dia, boa tarde, boa noite. A Thay veio nesse vídeo aqui falar um pouquinho sobre a nossa audição, ou seja, aqueles probleminhas que a gente, com o passar do tempo, da idade, a gente vai perdendo a audição. Por que será que acontece isso com a gente através das nossas emoções? Por que a gente vai ficando meio surdinho com o passar dos anos? Ou de repente, do nada, a gente começa a perceber que não está mais ouvindo como antes. Olha, é o seguinte, quando a gente convive com pessoas ou em situações que a gente já está saturado, a gente está cansado, tem uma pessoa que convive com a gente, ou que trabalha com a gente, ou que a gente está ali diariamente convivendo, pode ser na mesma casa, pode ser longe, porque hoje, né, tem o telefone que a gente pode ligar, a gente pode estar lá do lado do planeta que a gente pode ligar, mas tem também a questão do WhatsApp, ou seja, tem esses lugares onde a gente não precisa escutar, a gente lê, mas também vai trazer problemas para os nossos ouvidos, porque quando a gente lê aquilo ali, é como se a gente estivesse ouvindo aquela pessoa falando. Então, todos os dias, a gente sentindo aquela repulsa, aquela raiva, aquela irritação, que a gente não quer mais escutar. Eu já tô de saco cheio de ouvir todos os dias essa ladainha, tô de saco cheio de ouvir essa pessoa reclamando, tô de saco cheio de ouvir, sempre querendo controlar a minha vida, querendo falar o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Ah, mas é teu patrão. Mesmo assim, às vezes os patrões, as patroas, eles excedem, né? Eles ficam ali que nem um papagaio na cabeça da gente. Isso vai fazendo com que eu envie um recado lá pro meu inconsciente de que eu não aguento mais ouvir. Tum! Tá feita a mágica. Então, quer dizer, eu carrego tanta emoção nesse comando que eu não aguento mais ouvir, que eu vou perdendo a minha audição. Sim, mas aí eu tenho inflamação no ouvido, Thay? Estou com otite. O que é isso? Raiva pura. Eu estou extremamente irritado, estou extremamente, sabe? Não aguento mais, daqui a pouco eu vou matar alguém. Exatamente. Então a gente tem que começar a prestar atenção no que a gente repete todos os dias. Estou repetindo todos os dias a mesma coisa. Não quero mais ouvir, não aguento mais ouvir. Tá. É isso. Então a gente precisa começar a colocar em prática o quê? Parei. O que o outro tá fazendo? Tá falando um monte de asneira, eu não aguento mais ouvir isso. Então para. Não posso começar a falar isso, nem pensar isso, porque o meu corpo ele vai responder. O meu inconsciente ele vai entender como um comando carregado de emoção e ele vai fazer isso, ele vai trazer pro teu corpo tudo aquilo que tu tá enviando inconscientemente. E aí, vou ter que parar o vídeo, já volto. Voltando! Já resolvi o problema do meu gato, morcego. Sim, ele fica querendo entrar. Então, gente, seguinte, voltando ao assunto aí do ouvido. Como é que eu faço para reverter essa situação? Se eu enviei um comando carregado de emoção lá todos os dias, o meu cérebro ele vai registrar aquilo e acabou, tá? Então não adianta eu ficar ali diariamente, nossa, eu queria tanto voltar a ouvir, eu quero voltar a ouvir, né? Eu vou me curar sozinha. Tá, tu vai te curar sozinha, só que tu precisa deletar esse comando que tá registrado lá e acrescentar um comando novo. Como a gente faz isso, gente? Como que a gente derruba essa informação que está registrada lá pro ouvido parar de escutar? A gente pode fazer o seguinte: perdoar. Perdoar é perdoando que a gente consegue deletar esse tipo de informação. Existe alguma outra forma terapêutica que eu posso utilizar para isso? Posso utilizar hipnose, posso utilizar regressão, tá? Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma hipnose, eu não tenho dinheiro para pagar uma regressão, sabe? Eu não tenho condições.
O SUS não dá esse tipo de tratamento, exatamente. Ainda não fornece, mas deveria, né? Porque hoje nós estamos aí prontos, a ciência já está convencida de que nós vivemos em um processo de hipnose o tempo inteiro, né? Senta lá na frente da televisão lá, e aí presta atenção no que está acontecendo na televisão, que o outro fica lá, fulana, tu nem escuta. Por quê? Porque tu tá concentrado, ou seja, tu tá em hipnose, tu tá em transe, concentrado, prestando atenção naquilo ali. Então eu posso fazer então auto-hipnose? Pode fazer auto-hipnose. Só que lá no início, principalmente a causa do problema, tá? Nós, como seres humanos, como seres espirituais, como seres energéticos, em uma jornada aqui no plano terreno, eu preciso definitivamente começar a perdoar. Perdoar quem? Me perdoar. Eu preciso me perdoar, meu Deus, como é complicado isso, né? A gente já pensa, eu não vou perdoar a fulana. Não, aquela pessoa acabou com a minha vida. Não, Deus me livre, tá? E só de pensar naquela criatura, nossa, eu sinto assim um ódio. Não, mas não é a pessoa, não tem que perdoar o outro. Não tem que fazer isso com o outro. Ah, porque eu tenho que perdoar a Beltrana, Ciclana, aquela minha vizinha insuportável, aquela minha amiga faca nas costas. Não tem que perdoar nenhuma dessas pessoas. Você tem que começar o processo de auto-perdão. Ou seja, eu preciso me perdoar. Mas do quê? De tudo, de todas as críticas, de todos os momentos em que tu errou, de todas as vezes que tu falou que não devia, de todas as vezes que tu cometeu, né, coisas que jamais poderia imaginar, por exemplo, sofrer por amor, tomei aquele porre, meu Deus, eu usei drogas, eu xinguei fulana, eu botei meu cachorro fora, que mais que eu fiz? Ah, eu roubei comida de criança, eu neguei esmola pro coitadinho do cego lá da porta da igreja, eu fiz bullying, sabe, essas coisas que a gente vai fazendo durante a vida e a gente vai se culpando, mas aí acaba esquecendo, deixa lá num cantinho. Então, eu começo a fazer isso, eu não preciso lembrar de todas as situações em que eu me condeno, em que eu me culpei, sabe, que eu errei. Não preciso lembrar de tudo isso. Eu preciso simplesmente colocar na minha cabeça que eu me perdoo. Ou seja, então essas informações que eu registrei lá no momento de raiva, no momento de irritação, então por que eu me irritei com aquilo? Porque eu já estava saturado, porque aquela pessoa não calava a boca, porque era todo dia a mesma coisa, eu já não aguentava mais e eu não tinha condições de sair daquilo ali. Não tenho condições de sair disso atualmente, eu ainda vivo dessa forma, eu ainda convivo com pessoas difíceis. Então tá, então começa agora a te perdoar pelo simples fato de que tu ainda continua nessa situação e não achou uma saída ainda para sair fora disso. Ponto. Tu não é uma pessoa incompetente. Tu não é uma pessoa, sabe, prostrada, conformada. Não, te perdoa por causa disso. Tá? Se tu conseguiu sair, que ótimo. Te perdoa por ter ficado tanto tempo naquela situação. Te perdoa por ter submetido pessoas que tu amava a ficarem naquela situação, ouvindo aquilo junto contigo. Perdoa isso. Já passou. Então a gente entra nesse processo, né, sabe, não quero ouvir. Tudo bem. A gente tem todo o direito de não querer ouvir. Mas a gente precisa começar a colocar em prática a forma correta de ouvir. Então a gente escuta o que a gente quer ouvir. O que a gente não quer ouvir, a gente tá não quero ouvir, não quero ouvir. Sabe isso? Criança que faz isso, né? É exatamente onde eu queria chegar. Crianças é que fazem essa atitude. Não quero ouvir, tá. Então, foi uma atitude infantil? Foi uma atitude infantil. É uma atitude infantil, sabe? De se irritar, de ficar aquilo ali. Porque o outro é o outro. Aquela pessoa, ela tá acostumada a falar, ela vai falar pra ti, vai falar pra parede, vai falar pro papagaio, vai falar pro gato, pro cachorro, ela vai falar. A vida dela é em função disso. Ela precisa ter alguém ali
para ouvir, ela precisa de uma vítima, tá? Então o problema é teu? Não, o problema é dela, o problema é com ela. Então a gente precisa começar a fazer isso. Eu me perdoo por estar passando por essa situação, não posso sair agora, eu vou ficar aqui porque eu preciso amadurecer. Eu preciso amadurecer. Eu preciso ter uma atitude adulta e começar a entender que cada pessoa traz as suas limitações, traz os seus defeitos, cada pessoa tem a sua guerra interna, cada pessoa traz a maneira de agir, a maneira de externalizar a vida dela, ela tem essa forma de o quê? De falar esse monte de coisa, de ficar o dia inteiro repetindo, de ficar enchendo meu saco, Thay. Exatamente. Então, se ela é uma pessoa problemática, esse é o problema dela. A tua questão é amadurecimento, e a gente amadurece se perdoando. Quando a gente começa a enxergar que as pessoas têm limitações, que eu também tenho as minhas, que eu não sou obrigada a ouvir essas porcarias que as pessoas ficam falando, mas eu sou obrigada a respeitar. Então eu saio daquele ambiente tóxico, não quero mais viver isso. Tá bom, mas se tu não pode sair agora, então aprende a conviver com essas pessoas, porque daqui a pouco tu vai sair dessa situação. A hora que tu aprender a lição, a situação muda. É assim no universo, é assim na vida da gente. Então a gente tá passando por aquela situação de sofrimento até o momento que a gente aceita, a gente respeita, a gente consegue compreender o que está acontecendo. E aí a situação muda. Então, quer dizer, se não saiu ainda daquela situação, é porque tem que aprender. Tá, eu saí, e agora? Eu continuo assim, eu continuo sem ouvir. Então, agora é o quê? O próximo passo. É o amadurecimento, é a aceitação, é o auto-perdão, é começar a compreender como funciona a vida ao meu redor, como as pessoas são limitadas e como eu sou também limitado, né? Então, é isso que a gente precisa na vida. É isso que o nosso corpo vem trazer para nós, ou seja, o corpo vem trazer pra gente recados importantes do que está acontecendo aqui dentro, aqui dentro. Então, eu tenho que começar a fazer essa leitura de mim. O problema não é o outro, o problema sou eu. O outro vai ser sempre uma mala sem alça, o outro vai ser sempre aquele purgante. Então, eu que tenho que começar a me orientar na vida, eu que preciso começar esse processo de auto-perdão, de auto-tolerância, auto-paciência. Então, eu vou fazer a hipnose. Fazer hipnose. No YouTube tem vários vídeos aí de auto-hipnose, tá? Tem a oração do perdão, que tem aí nos meus vídeos aí, em algum lugar, não sei aonde, se é o vídeo número 10, número 20, não sei. Vai procurar, tá? Então, assim, posso fazer essas coisas? Posso, só que isso tudo tem que ser maduro, tem que ser genuíno, tá? Eu vou me aceitar, então, tá? Eu vou me aceitar. Pronto. Gostei, vou me aceitar. Então, o que eu tenho que fazer? Tá, eu me aceitei já. Já me aceitei. O que eu tenho que fazer agora? Agora é assim, ó. Sabe essa pessoa, mala sem alça, que fica aí, na tua cabeça? Então, daqui a pouquinho, ela vai começar de novo, não vai? Vai. Ou falando aqui, ou ligando, ou mandando mensagem no WhatsApp. O que tu vai fazer? Vai dizer assim, não, eu não vou escutar, não vou escutar, não vou escutar. Não. Presta atenção. Presta atenção no que esta pessoa está falando. Qual é o recado que ela está dando. Presta atenção mesmo. Olha para a pessoa, vê o que ela está reclamando, qual é a reclamação dela. Presta atenção, olha para ela. Depois que ela falar, que ela reclamar, que ela ordenar, aí é que entra o nosso excelentíssimo trabalho, que é colocar assim, ó, na nossa cabeça. Ela é isso. Só isso. Então, se resume nisso. Essa pessoa, nessa forma, na reclamação, na falação. Então, olha como esse ser humano que tá ali reclamando pra ti, falando no teu ouvido, é uma pessoa complicada. Só que tu não é mais. Tu acabou de assistir esse vídeo, tu chegou à conclusão, deu aquele estalo assim, pô, é mesmo, né? Então, o problema daquela pessoa é dela. Aquilo ali que ela está externalizando é dela, é com ela aquilo ali. Então, ela chega e despeja aquele monte de lixo em cima da gente
e a gente abraça. Ou então a gente pega, simplesmente fecha o olho, fecha o ouvido, não quero ver, sai, bate a porta, né? Ou xinga. Não faz mais isso. Não faz. Tá? Amadurece. Presta atenção no que a pessoa tá falando. Se tu concordar, muito que bem. Se tu discordar, muito que bem também. E vai fazer o tratamento contigo. Daqui a pouco tu vai perceber que essa pessoa muda. Ela muda. Porque tu mudou. Então tu mudou. Então a pessoa vai mudar também. Tá? Ah, mas eu não mudei, tá? Eu simplesmente tive que sair daquele ambiente. Melhor ainda. Se puder sair daquele ambiente, melhor ainda. Mas já vou te avisar, viu? Vai aparecer pessoas na tua vida que vão voltar a falar, pra ver se tu aprendeu a lição. Verdade. Vai aparecer pessoas semelhantes àquela da onde tu saiu, porque a lição é repetida quando ela não é aprendida, tá? Então, se tu não te tornou um bom ouvinte, se tu não praticou o auto-perdão, se tu não conseguiu enxergar o ser humano com respeito e ver as limitações que ele tem, mas nem por isso tapar os ouvidos, tapar os olhos, a lição vai se repetir. E uma vez, e duas vezes, e três vezes, até aprender. 16 minutos de vídeo. Chega. Já falei aqui a respeito da audição. Só pra lembrar, né, que a Thay botou um feijão no ouvido quando tinha 6 anos de idade. Eu botei um feijão dentro do meu ouvido quando eu tinha 6 anos de idade. Fiquei surda. Por quê? Porque na minha casa era uma família numerosa, minha mãe fazia tudo pra gente, meu pai também, mas era sempre aquela gritaria, aquela coisa, e eu era caçulinha mimada, né? Eu era a nenezinha da casa. Então eu não gostava de dividir o meu território com provavelmente, né, a minha irmã do meio, aquela insuportável. Então o que eu fazia? Eu não suportava ouvir a voz dela. Aí eu fui lá e peguei e botei um feijão no meu ouvido. Tá, mas eu fiz isso de caso pensado? Lógico que não, gente, eu tinha 6 anos, né? E outra coisa também, que quando a criança ela começa a ter problemas de audição, infecção de ouvido, muitas vezes é questão dos pais, viu? Presta atenção no que está acontecendo aí, se teu filho, tua filha tá apresentando problemas de audição, presta atenção no que vocês andam falando, qual é o diálogo dentro de casa, né? Ela, de repente, ela é sensível a isso, de repente ela não tá aguentando, ou tem alguma outra coisa acontecendo. Se precisar, procura um terapeuta complementar que vai falar dessa parte da vida, tá? Então existem vários profissionais, mas o terapeuta complementar, quântico, com o terapeuta holístico, ele tem esta função que é trazer essa informação pra gente. O que acontece no nosso corpo, na nossa energia, no nosso espírito, tá bom? E que assim seja, sempre tudo de bom pra nós. Um abraço virtual pra todos aí. Um beijo da Thay!